considerado a maior articulação do nosso corpo e responsável por atividades como levantar, sentar, segurar o peso que a gente carrega e bem por isso ele é muito propenso a lesões. Nós estamos falando do joelho e hoje o Saúde em Destaque recebe o Dr. Funchal, ortopedista e especialista em joelhos. Olá, doutor. Por que é tão importante a gente cuidar dos nossos joelhos? Olá, obrigado pelo convite. Com certeza absoluta, por tudo aquilo que você acabou de comentar. Uma articulação de grande importância, principalmente na distribuição de carga e nas funções naturais que todos nós temos, de movimento. Logicamente, eu englobaria que as outras articulações ela têm importância igual, né? Porque, lógico, só convivendo com problemas das articulações para saber qual é aquela articulação que você tem importância, mas não há dúvida nenhuma que o joelho ele acaba ocupando um espaço grande com relação a problemas funcionais e que levam as pessoas a ter desconforto. Haja visto várias músicas que relembram as dores no joelho, né? Então a dor no joelho realmente é uma coisa que acaba incomodando. Lesões mais comuns. Bom, você tem várias lesões, mas com certeza absoluta as lesões mais comuns são lesões das estruturas estabilizadoras, secundárias e as primárias. Primárias, ligamentos, né, que é bastante encontrada em práticas esportivas. No nosso país, por exemplo, um esporte de grande participação da população, que é o futebol. Então, lesões de ligamento cruzado, ligamento cruzado anterior é um ligamento bastante comum. As lesões de estabilizadores secundários, como os meniscos, e uma lesão bastante importante, não só na população esportiva, mas também na população mais velha, as lesões que são decorrentes da cartilagem, da estrutura de revestimento e também importante estrutura de distribuição de carga sobre a articulação. O senhor me dizia que esse tipo de lesão é considerado um problema de saúde pública. Não há dúvida nenhuma. A lesão de cartilagem, que é a condropatia, que evolui para a osteoartrose, ela deve ser encarada como um problema de ordem pública. Hoje mesmo eu via no rádio uma declaração do IBGE sobre o envelhecimento da nossa população e que por volta de 2050 nós vamos ter uma população maior do que a atual, em torno de 25% de indivíduos acima de 65 anos. Isso, lógico, para o administrador ou para o indivíduo que rege a saúde pública, é um número extremamente importante, porque o envelhecimento ele traz vários problemas de saúde, entre eles os desgastes da articulação. Então, o desgaste da articulação pelo envelhecimento, que seriam as doenças de ordem degenerativa, elas são hoje uma entidade que ocupa um grande espaço na questão de saúde pública e com certeza absoluta no futuro vão ocupará muito mais. Então, não há como você não pensar nisso como uma entidade ou um problema de saúde pública a ser tratado. Porque o grande problema é, às vezes, você fazendo uma análise com outras doenças, por exemplo, das questões cardiovasculares, que levam a eventos catastróficos que nem a morte, o joelho, logicamente, o desgaste da articulação não leva a esse tipo de problema, mas ele leva a disfunção, ele leva a mudança de estilo de vida, ele piora a tua qualidade de vida, então ele, consequentemente, ele modifica a evolução da tua vida. Então, o indivíduo que sofre de problemas articulares, de problema da articulação, sabe o quanto isso impacta na sua qualidade e nas mudanças que ele teve que fazer para se adequar àquelas disfunções que advêm do problema da articulação, que é a condropatia. E o que fazer, doutor? Eu sou um médico bastante objetivo nessas questões. A partir do momento que você sabe que o problema existe, você deve definir estratégias para tentar corrigi-lo. A condropatia ela não é uma entidade desconhecida. Muito pelo contrário, ela é uma entidade extremamente conhecida e esperada. Ninguém vai achar que o indivíduo mais velho, lá pelos seus 65, que obviamente não é uma idade tão avançada, mas 65, 70, 75 anos, 80 ou mais, porque a tendência hoje de nós vivermos bastante não é pouca, veja. Então, esses indivíduos que eles começarem a apresentar problemas das articulações, você vai encarar isso como um problema, infelizmente,
presente, de tratamento, mas esperado. Ninguém vai ficar totalmente deslumbrado porque esse indivíduo apresentou esse tipo de problema. Mas o que eu devo fazer? Porque esses indivíduos eles já foram mais jovens. Então, é essa entidade que a gente tem que tratar desde o início. Existem várias formas de você tratar, porque, logicamente, qual que seria o curso final de um tratamento? Cirurgias, procedimentos de ordem cirúrgica. Mas antes disso, vem os procedimentos de ordem clínica, e que, na verdade, eles têm bastante efeito e acabam tendo uma mudança grande no que a gente chama na evolução natural da doença. Se esses indivíduos forem submetidos aos tratamentos ou às intervenções adequadas, como controle de peso, manutenção da massa muscular, ritmo, educação, regularidade na atividade física para queimas calóricas e manutenção da sua estrutura biológica, além de medicações, esses indivíduos acabam tendo uma melhora extremamente satisfatória. Essa entidade, que é a condropatia, ela tem uma tendência a aumentar grandemente na população, por várias razões. Uma, porque nós vamos viver mais. Duas, porque nós temos uma tendência natural a fazer menos atividades físicas. Isso é importante a gente entender. O esqueleto é uma estrutura que recebe carga. A musculatura que envolve esse esqueleto também. Se você começa a fazer menos atividade física, o que acontece com essa carga? Que era distribuída entre os ossos e os músculos. Ficam estabelecidas quase que completamente sobre os ossos, o que aumenta a tua chance de vir a ter problemas articulares. Então, a prática de atividade física, principalmente de forma regular, onde você faz a manutenção da tua musculatura, isso vai te trazer um benefício. E isso principalmente para a população mais velha, a pessoa mais idosa. O indivíduo mais velho, ele tem muito mais vantagens em fazer isso daí do que os indivíduos mais jovens. Não que os indivíduos jovens não devam fazer. Entenda bem, se você pensar numa questão de dever, ele não precisa, no começo da vida, fazer, ele não deve, mas é ideal. Agora, ao final da sua vida, você não só precisa, como você deve fazer. Então, isso daí vai acabar melhorando a tua qualidade de vida. Se você tem histórico, por exemplo, de problemas articulares na sua família, e você já sabe que o pai, a mãe, os avós, ou seja, você tem um histórico familiar de problemas articulares, você deve se preocupar com isso, não de uma forma insana, buscando o problema, mas saber que isso pode acontecer. Então, a atividade física nesses indivíduos que ainda não têm a ativação da doença ou o problema presente, ele fazendo atividade física regular e criando para ele até um hábito nessa atividade, vai fazer com que ele mantenha a saúde dele. E, logicamente, existe, como a gente vê muito, nós moramos numa cidade lindíssima, onde ela é propensa e ela é propícia para fazer atividade física, beira-mar, né? Os esportes, parece aqui, que conspiram a favor de nós. Então, o que esse indivíduo deve fazer? Muitos de nós buscam atividade física com rendimento, mas não um rendimento profissional. Apenas aquela atividade física mais intensa, buscando, então, uma melhoria da tua qualidade de vida, da tua força, um rendimento um pouco acima, mas ainda de uma forma recreativa, que é uma atividade bastante benéfica. E, por último, o indivíduo que pratica atividade física buscando performance, que seriam os atletas. Esses indivíduos, na verdade, estão num paradoxo, porque, na verdade, a atividade física é benéfica para a saúde, mas quando praticada de forma intensa, buscando performance, você aumenta muito o risco de lesões, o que, na verdade, não é o que ninguém busca fazendo atividade física, tenho certeza absoluta, mas isso pode acontecer. E o último estágio para consertar esse joelho, neste caso, nesse problema em especial, seria a cirurgia, a colocação de prótese? O que a gente faria, doutor? Muitas dessas lesões ainda são propensas ao tratamento clínico. E no arsenal do tratamento clínico, de verdade, você tem várias possibilidades. Você tem entre suplementos nutricionais, né, que hoje está bastante em moda, a utilização de colágenos hidrolisados e não hidrolisados, a associação de substâncias que ajudam a melhoria do processo inflamatório crônico da condropatia, mas não, na verdade, aqueles anti-inflamatórios que todo mundo conhece ou compra em farmácia, mas são anti-inflamatórios de uma ação diferente, específica,
que são chamados, que a gente chama moduladores metabólicos. Eles modulam o processo inflamatório e, por isso, muitas vezes você tem que fazer uso de forma prolongada. Normalmente, nós fazemos uso de fitoterápicos, remédios, né, de origem vegetal, que têm efeitos bastante eficientes nesse sentido. Existem suplementos alimentares bastante conhecidos, né, da população não médica, né, dos leigos, que são, por exemplo, suplementos à base de sulfatos do tipo glucosamina e condroitina. Ou seja, você tem um arsenal clínico bastante grande. Existe, às vezes, a possibilidade até de infiltrações intraarticulares, que é o que nós chamamos de viscosupplementação, ou seja, você suplementar a questão do líquido de lubrificação. Até é importante dizer assim para o leigo que escutou agora, muitas vezes indivíduos mais velhos e tem até um receio na questão de infiltração, e lembram de jogadores de futebol, né, infiltração do passado, né, que era a base de substâncias como cortisona, corticoide. Não é esse tipo de infiltração. Eu estou falando sobre substâncias bem específicas para a lubrificação da articulação, que são chamados viscosuplementadores, à base basicamente de ácido hialurônico. E, logicamente, quando você tem a falência do tratamento clínico, mas que ele deve ser muito bem instituído e alicerçado também a um programa de atividade física, que isso é bem importante, viu? Você não tem uma única frente para você tratar, você tem várias que você deve utilizar. E a atividade física, o trabalho do fisioterapeuta é sempre muito importante para você realmente conseguir um resultado adequado sobre aquilo ali. Agora, lógico, quando ocorre a falência do tratamento clínico, ou pelo avançar da própria doença, ou até por você iniciar as intervenções clínicas de forma tardia, aí você tem, obviamente, outras opções que seriam do tratamento cirúrgico, que vão desde cirurgias mais simples, por videoartroscopia, cirurgias onde você faz uma limpeza, que nós usamos até o termo toalete articular, até, logicamente, o último dos estágios, onde a artrose, na verdade, ela se estabeleceu de forma bastante intensa e você submete o paciente a uma substituição da articulação, que é uma artroplastia, uma prótese, né? E o futuro da medicina em se tratando do joelho, doutor? Nós temos bastante perspectivas para o futuro. Tenho certeza absoluta que muitas coisas novas irão aparecer. Existem muitos estudos com relação à regeneração da cartilagem, à regeneração do menisco, a transplante dessas estruturas, para melhorar, logicamente, os resultados que muitas vezes não são os melhores, nem no tratamento clínico, nem no tratamento cirúrgico. Mas hoje ainda isso está na base de estudos. Existem vários experimentos, eu sou um médico que gosta bastante de ler, existem muitos trabalhos científicos hoje publicados, mas isso não é uma coisa como, por exemplo, às vezes a população vê, que é replicável. Você não pode replicar na população de uma forma natural e rápida, como se fosse ter um bom resultado. Porque isso às vezes está muito restrito à área de estudo, onde você tem toda uma capacidade de manutenção daquele resultado através de análises bem específicas para a população em questão de estudo. E quando isso se torna, na verdade, uma coisa replicável, é o que a gente vai poder fazer em qualquer lugar, não precisa ser nos Estados Unidos, não precisa ser na Europa, em qualquer lugar, com o mesmo resultado. Porque quando você tem uma prática médica, uma prática cirúrgica que só pode ser realizada em determinado centro, em determinado local, com determinada pessoa, ela não é uma prática boa. Porque a prática, veja, é que nem a educação, é que nem a ciência, é que nem o conhecimento. Ele tem que ser transmitido. Se você não consegue transmitir e você não consegue replicar, de verdade é uma coisa um pouco mais difícil. Mas eu tenho certeza absoluta que nos próximos anos, e isso evolui muito rápido, nós teremos grandes sucessos pela frente, grandes opções para os nossos pacientes. Doutor, para nós encerrarmos, que conselho o senhor daria para o jovem que hoje não tem nenhum tipo de problema na sua articulação e também para aquela pessoa que já está entrando no que se chama da melhor idade e que daqui a pouco vai apresentar problemas nos joelhos? A gente precisa cuidar muito dessa nossa maquininha que fica aqui na nossa perna, não é verdade? Não, com certeza. A gente precisa cuidar bastante da saúde, né? Então, a sugestão que eu poderia dar, ou um conselho que seja, eu acho que a grande questão em si, para todas as articulações, como para a saúde, é a pessoa, primeiro,
manter peso, porque eu vou te falar, tem 3 coisas bem importantes no impacto do desgaste da tua articulação. O primeiro é a idade, que é o fator envelhecimento. Esse fator é inexorável, ele não vai mudar. Exato, não tem como mudar. Mas os outros 2 têm. É peso, ou seja, você ficar muito pesado sobre as tuas articulações. Então isso é um problema. Então você manter peso, veja, não é ser o modelo de peso ideal de novela ou de revista. É você ter um peso compatível com a tua altura, entendeu? Não precisa ser o Arnold Schwarzenegger, nem precisa ser a modelo número 1 no top 1 aí de estética. Não é isso. É ter peso adequado, entendeu? Às vezes até um pouquinho pesadinho não é um grande problema. Porque se você tiver uma boa musculatura, que seria o ponto, fazer exercício de fortalecimento, às vezes compensa tranquilamente. Né? Não é modelo de estética absurdo, é uma coisa de fazer atividades físicas com regularidade e manter um peso razoável. Porque é bem diferente, veja, de você ter excesso de peso. O excesso de peso é um problema, né? Você está um pouquinho pesado, muitas vezes não é um problema muito sério para você. Então, você manter peso e fazer atividade física com regularidade é fundamental. Dr. Funchal, muito obrigada pelas suas explicações e até uma próxima. Eu que agradeço, espero que tenha sido suficiente e até uma próxima. E o Saúde em Destaque fica por aqui.